Eu acabei de fazer o TOEFL, eu estudei apenas 2 semanas e consegui tirar 100 de 120 pontos. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu precisei fazer o TOEFL como um dos requisitos para entrar numa faculdade aqui nos Estados Unidos. E quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que a maioria dos conteúdos em português ou eram incompletos ou eram muito antigos. Então eu decidi gravar esse vídeo para contar quanto eu paguei, como eu estudei, como foi fazer online e tudo que eu gostaria de saber antes de ter feito a prova. Se você também precisa fazer o TOEFL, calma, eu sei, assusta, mas vai dar certo. Peguei meu computador aqui e bora lá. Mas antes de te contar da minha experiência, eu vou te contar um pouquinho sobre o que é o TOEFL, um dos exames de proficiência de inglês mais aceitos por universidades e instituições no mundo. O objetivo é ver como você lê, fala, escuta e escreve em ambientes acadêmicos e na vida real, em situações reais. Agora que a gente tem certeza que todo mundo já sabe o que é a prova, vamos falar de valores. Atualmente, o TOEFL custa $270, apenas a prova. E se você precisa marcar a prova dentro dos próximos 7 dias, tem uma taxa de urgência de $50. Quando eu marquei, eu paguei $329. Foi a opção mais barata que eles ofereciam e que fornecia um simulado oficial do TOEFL. Eles também têm outras opções um pouco mais caras e com mais recursos. Atualmente, eles também têm a opção de $414 com 4 simulados e um e-book e também $584 para 8 simulados, um e-book e um curso de 60 horas no site oficial deles. Quando eu entrei no site para marcar, eu fiquei um pouco confusa com as opções. Então, se você quer comprar apenas a prova por 270, você precisa rolar até o final da página e selecionar não obrigado, que era apenas o teste por 270. Teoricamente, quando você paga o valor da prova, você tem direito a enviar para uma instituição gratuitamente ou incluso com o valor com que você pagou. Mas, por alguma razão, eu não consegui encontrar isso enquanto eu fazia a minha inscrição. Então, eu precisei pagar uma taxa adicional de $30, que é para você enviar para instituições adicionais. E no meu caso, foi para mandar para a única que eu precisava mandar. Lembrando que o valor da prova varia de acordo com o país em que você está fazendo a inscrição. E se você estiver no Brasil agora, a prova custa por volta de R$ 1.450 antes de taxas e impostos. Depois que a inscrição estava feita e que eu paguei essa lapada, me veio a pergunta mais assustadora: como eu vou estudar para essa prova em 2 semanas? E eu precisava fazer com uma certa urgência. Normalmente, quem vai fazer o TOEFL já tem um certo nível de inglês, já que é uma prova de proficiência de inglês. Faz sentido? Então a gente não estuda inglês, a gente estuda o formato da prova, o timing e como a gente gosta de fazer ela. Dá pra entender? A primeira coisa que eu fiz foi, eu entrei no YouTube e eu achei esse canal que chama TST Prep TOEFL e me salvou. Eu gostei muito desse canal, muito mesmo, porque ele explica muito direitinho, tem uma didática muito boa e materiais excelentes. E ele te mostra direitinho como é a prova, o quanto tempo dura, e você consegue fazer simulados por vídeos. Como eu tinha apenas 2 semanas, eu decidi comprar o curso desse mesmo canal, curso de urgência. Se vocês entrarem no website deles, vocês vão ver, e o curso custou $37. Como ele era um curso de urgência, ele tinha um planejamento para você de acordo com a quantidade de tempo que você teria. Então, se você tinha apenas 1 semana, ele te falava o que estudar, se tivesse 2 e por aí vai. Eu amei esse curso, ele disponibiliza diversos PDFs, diversas provas com questões reais que caíram em TOEFLs passados. E a melhor coisa de todas, que eu acho que vale completamente a pena pagar esses $37. E o melhor, na minha opinião, que me salvou, foi a ferramenta de IA deles, que corrige o seu speaking e o seu writing, te dando a oportunidade de fazer a prova como se realmente fosse a prova, com layout, que é a prova, com timing, que é a prova, com timer da prova, e além disso corrigindo como se fosse a prova. Pra mim isso fez toda a diferença. Mas tá, o que eu fiz com todo esse material? Gente, eu basicamente passei 2 semanas sem parar, todos os dias fazendo simulados, e quem já fez concurso ou Enem sabe que é uma estratégia muito boa. Você fazer a prova, você aprende o tempo que você precisa fazer cada questão, ou como cada questão funciona, estratégias para cada questão e por aí vai. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Refiz e refiz por 14 dias a prova até chegar o dia de eu fazer a minha. Estudar pra prova foi até que ok, mas o que me deixou nervosa mesmo foi o dia da prova. Antes da gente chegar lá, eu vou te contar como foi marcar. Eu escolhi fazer a versão em casa, que chama Home Edition, e foi super tranquilo. Você entra no site deles, escolhe a data, o horário e faz o pagamento. E pelo que eu vi, pela minha experiência e pelo que eu pesquisei, geralmente você vai encontrar
a data que você precisa. Eles são bem flexíveis, especialmente se você estiver fazendo online. Uma parte que pouca gente comenta é a preparação para fazer o TOEFL, que eu não fazia ideia que tinha e que tem, e eles são bem rigorosos com isso, então é importante prestar atenção nessa parte. Você precisa baixar um aplicativo no seu computador e seu computador precisa cumprir com os requisitos da ETS, a organização que faz a prova do TOEFL. O seu quarto precisa estar organizado e você precisa manter a sua mesa praticamente vazia. A única coisa que você pode manter na sua mesa, é claro, sem ser o computador, é ou um quadro branco, mas precisa ser pequeno, com uma caneta de quadro branco, ou uma folha de papel dentro de um plástico para você também usar a caneta de quadro branco e conseguir apagar. No dia da prova, você vai precisar ter a câmera do seu computador ligada o tempo todo, mas pode acontecer, e aconteceu comigo, de eu precisar ativar uma câmera no meu celular por um link que eles disponibilizaram para que eles viessem não somente a frontal pelo computador, mas também de lado, me celular gravando, tipo, ao meu redor, sabe? Babado, né? Tá, agora eu vou contar pra vocês como foi no dia da prova. Primeira coisa, eles confirmaram o meu documento. Mas antes do dia da prova, eu também precisei verificar o meu documento pelo aplicativo deles. Se você estiver nos Estados Unidos, muito provavelmente, acho que é mais fácil você usar o seu passaporte. Mas eu não tenho certeza se dá pra usar a DL. Agora, se você estiver no Brasil, provavelmente um RG ou uma carteira de motorista. Beleza, confirmaram o teu documento, eles vão te pedir para que você mostre o quarto inteiro, incluindo embaixo da mesa que você vai fazer a prova, todas as portas ou saídas, janelas, paredes, teto, literalmente cada cantinho do seu quarto. Você não é autorizado a levantar sem pedir permissão ou fazer movimentos bruscos, estranhos ou barulhos esquisitos. E você precisa garantir que você está num ambiente silencioso, porque se tiver algum barulho esquisito, eles podem simplesmente parar a prova e aí eles por eles, né? Minha opinião sobre cada sessão da prova. Reading. Achei super tranquilo. Minha parte preferida da prova, eu acho, é basicamente você ler textos do dia a dia ou acadêmicos ou talvez um pouquinho mais complexos e responde lá a pergunta de marcar de acordo com o texto. Para esse, a dica mais importante, na minha opinião, é saber administrar o seu tempo, porque como eu falei um pouquinho antes, vai ter um timer rodando e você precisa ter certeza que você tá cumprindo com o seu tempo. Listening, bem fácil também. Eles colocavam um áudio tocando, talvez com algumas ilustrações, mas no geral áudios, e você precisava responder também perguntas de alternativas sobre o áudio. E também no listening tinha uma parte que eles simulavam um professor dando uma aula ou fazendo um discurso acadêmico que você precisava responder. Essa parte era um pouquinho mais complicada. Speaking. O speaking é uma das coisas que mudaram no formato da prova nesse ano de 2026. Eu não cheguei a fazer a prova antiga, então eu não tenho propriedade para falar sobre, mas o que eu achei do speaking agora foi uma das partes mais difíceis, porque eles vão colocar áudios e você precisa repetir os áudios. Eu acredito que a intenção dessa questão seja ver a sua pronúncia, mas o meu problema não foi nem tentar pegar a pronúncia, mas é porque era uma frase tão longa que na metade eu já esqueci, tipo, a frase começava curtinha, mas ela ia ficando mais longa em um ponto que eu não lembrava nem a segunda palavra quando terminava de falar, sabe? E aí eu achei nada a ver essa questão. A segunda parte é como se fosse uma entrevista. Eles vão te dar alguma pergunta de acordo com a sua perspectiva ou o seu dia a dia e você responde em inglês, obviamente. Writing. O writing foi um pouquinho complicado. Existem várias dicas, existem templates e o curso que eu mostrei ou até mesmo no YouTube você vai encontrar algumas dicas de como montar o seu. Eu não consegui estudar muito essa parte. Eu acho que no geral escrever é um pouquinho mais complicado, pelo menos pra mim, mas eu consegui atingir em todos, de alguma forma, a mesma nota em cada sessão. Agora vai de 0 a 6, eu consegui 5 em todas, atingindo 100 de 120. Então, de alguma forma eu consegui. Se eu conseguir, eu juro, você consegue. Gente, ainda sobre escrita, eu acho que usar palavras muito difíceis até conta, mas não conta tanto como organização, clareza e desenvolvimento das suas ideias, tá? Se eu pudesse dar 5 dicas, estude o formato da prova, principalmente o timing. Faça quantos simulados você conseguir, porque ajuda e ajuda muito. Faça os simulados cronometrando o seu tempo, porque aí quando chegar no dia da prova, você já vai estar tão acostumado com o tempo que você tem, que isso não vai ser um estresse ou uma ansiedade. Você já sabe e você já espera. Pratique o seu speaking em voz alta. E uma dica que eu tenho é se grave falando, porque você vai perceber o como você fala ou como você pronuncia algumas palavras e você consegue consertar. Teste o seu computador e tudo que você precisa com antecedência, que já é para não dar nenhum problema
problema lá no dia. E por último, durma. Eu sei que parece simples, mas dorme bem no dia anterior, que aí você já acorda mais tranquilo, bebe uma água e vai dar tudo certo. Agora, vale a pena fazer online? Na minha opinião, muito, porque meu quarto é um ambiente que eu consigo controlar, que eu já sou acostumada. Eu imagino, por mais que eu não tenha experiência de ter feito em pessoa, por mais que eu não tenha feito pessoalmente, que ter outras pessoas ao redor, principalmente que eles colocam as pessoas fazendo a parte da entrevista, do speaking, do teu lado, eu acho que me deixaria nervosa. Além de todo o seu estresse, ainda você tem pessoas ao seu redor falando e você, tipo, tentando se concentrar. Enfim, não sei, mas na minha opinião valeu muito a pena fazer online. Parece complicado todos os requisitos que eles colocam, do que você precisa fazer antes da prova, mas não é. Se você seguir direitinho o que tá lá, e eles vão te disponibilizar, inclusive, um checklist de coisas que você precisa ter certeza antes da prova. Então só segue direitinho e vai dar tudo certo. Eu achei muito confortável, eu só fiquei um pouco de medo de alguém fazer algum barulho estranho, nem aqui dentro de casa, mas de fora, cortar grama, alguma coisa assim, eles surtarem, né? E eles falarem, tipo, não pode. Ou da minha internet cair, mas nunca caiu, mas eu tava, Jesus, se cair, $329. Acho que eu consegui falar um pouquinho de tudo, gente. Mas me conta, você precisa fazer? E se sim, quanto você precisa tirar? Ou se você ficou com alguma dúvida no vídeo, deixa aqui nos comentários. Beijos!